Nós estamos aí nesses 4 domingos na série de mensagens Venha o Teu Reino. Venha o Teu Reino. Nós já falamos na primeira semana, Venha o Teu Reino sobre a minha casa. Na semana passada o pastor Libermano esteve aqui conosco e nós falamos, Venha o Teu Reino sobre a igreja. E hoje nós vamos falar desse tema, Venha o Teu Reino sobre as minhas, ou sobre as finanças, sobre as minhas finanças. Presta atenção, irmãos. Nós temos entendido desde a primeira semana, nós temos entendido que trazer o reino de Deus significa viver sob essa influência, viver sobre a influência do reino de Deus. Ou deixarmos que a vontade de Deus seja feita, como nós cantamos aqui, e como a oração do Pai Nosso que fizemos. Olha só, então nós entendemos que quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade, conforme essa oração que Jesus nos ensinou. Como cristãos, muitas vezes nós falamos de entregar tudo nas mãos de Deus. Esse termo é muito usual, né? Nós sempre falamos sobre entregar a nossa vida, entregar o nosso futuro, entregar o nosso destino, entregar a nossa família nas mãos de Deus. Mas muitas vezes quando se trata das nossas finanças, quando se trata de entregar nas mãos de Deus as nossas finanças, o desafio parece que se torna maior, ou parece que se torna até impossível. Reconhecer o governo de Deus sobre as nossas finanças envolve muito mais do que devolver nossos dízimos, envolve muito mais do que dar as nossas ofertas. Reconhecer o governo de Deus sobre as nossas finanças trata-se de viver sob esses princípios, ou sob os princípios do reino. E quando nós falamos sobre finanças, na igreja, 2 pensamentos surgem. Aqueles que acham que o pastor, essa é uma forma do pastor pedir dinheiro para a igreja. Quando a gente fala de finanças na igreja, 2 pensamentos já vêm. O pastor vai pedir dinheiro. Ou é uma forma do pastor pedir dinheiro. E aqueles que acham que finanças na igreja tem a ver com barganha. Eu dou dinheiro para Deus me dar alguma coisa. Eu quero te dizer que os 2 pensamentos estão errados. Nós não falamos de dinheiro na igreja, de finanças na igreja. Nós não falamos de dízimos e ofertas na igreja porque o pastor está pedindo dinheiro. Porque o pastor achou um jeito de pedir dinheiro na igreja, não. Nós não falamos de dízimos e ofertas na igreja para dizer, olha, se você quiser uma bênção de Deus, traga dinheiro, traga seu dízimo, traga sua oferta e você vai receber algo da mão de Deus. Não, quero te dizer que embora esses 2 pensamentos que eu identifico sempre, embora esses 2 pensamentos sejam recorrentes, quando vai se falar de finanças na igreja, eu quero te dizer que existe muito mais do que isso. Existe algo muito mais importante por trás disso. E por não conhecermos esses princípios, nós fracassamos na nossa vida cristã. As pessoas dizem assim, o pastor vai pedir dinheiro. O pastor vai falar de finanças na igreja porque ele vai pedir dinheiro. E aí a gente fecha o coração e a gente perde de aplicar um princípio. Perde de viver um princípio que pode nos abençoar. Ou quando a gente pensa, dar dinheiro na igreja é uma troca, eu dou para Deus me abençoar ou para Deus me dar algo. E aí esse algo de Deus não vem, esse algo de Deus não chega, e a gente fecha o coração e diz aí, não vou dar mais, porque eu dei e não adiantou nada. Você consegue entender? Então esses 2 pensamentos estão errados. Eu não quero que você pense nisso, porque há princípios por trás desse ensinamento. Há princípios por trás desse ensinamento sobre vida financeira e sobre finanças, sobre como cristãos nós lidamos ou como nós temos que lidar com finanças, com as nossas finanças. Então, eu entendo que por causa desses exageros, muitas das vezes, esse assunto se torna difícil. Muitas pessoas fecham a cara, não é o que está acontecendo aqui agora, muitas pessoas fecham a cara, e vem esse pensamento, o pastor vai falar de dinheiro porque no final ele vai pedir dinheiro. O pastor só pensa, onde você viu falar de dinheiro na igreja? Bom, eu quero te dizer o seguinte,
As Escrituras, a Bíblia Sagrada que você acredita, ela contém mais de 2.350 referências diretas sobre dinheiro. Mais de 2.350 referências diretas falando sobre o dinheiro. Das 40 parábolas de Jesus, 22 delas estão ligadas a este assunto. Você imagine só. Você imagine só. E por que Jesus falou tanto sobre esse assunto? Por que Jesus falou? Eu só estou falando das parábolas. Eu não estou falando do ensinamento dele lá no Sermão do Monte. Não estou nem indo no Sermão do Monte, estou falando só das parábolas. Preste atenção. Então por que Jesus falou tanto sobre esse assunto? Primeiro, porque ele sabia que o dinheiro é um reflexo dos valores de uma pessoa. Porque ele sabia que o dinheiro é um reflexo dos valores de uma pessoa. A forma como nós gerimos os nossos recursos é um indicador das nossas prioridades espirituais e de como está e do estado do nosso coração. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 21, Jesus vai dizer: porque onde estiver o seu coração, aí estará, aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então a pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos é: onde está o meu valor e o meu compromisso? Aonde está o meu valor e o meu compromisso? Porque onde está o meu tesouro, está o meu coração. Por isso Jesus se importou muito com esse assunto. Porque ele queria nos confrontar, ele queria que nós entendêssemos aonde está. Ele queria que nós mesmos, ao refletirmos sobre isso, compreendêssemos. Aonde estão os meus valores? Onde estão os meus valores? Será que os meus valores estão nas coisas materiais ou estão nas coisas espirituais? Por que Jesus falou tanto sobre o dinheiro? Porque ele sabia que o dinheiro é um grande obstáculo para a vida espiritual. E parece que não tem nada a ver, porque nós fomos ensinados numa cultura que separa o secular do espiritual. Nós vivemos numa cultura que separa o que é espiritual do que é secular. Nós achamos que espiritual é o que nós fazemos aqui dentro. Então eu posso chegar em casa e tratar minha mulher de qualquer jeito. Porque lá eu não sou espiritual, lá eu sou marido. Na igreja, eu acho que na igreja, aqui sim eu desenvolvo a minha vida espiritual. Mas no que diz respeito ao meu trabalho, não. Meu trabalho é secular. Aqui eu tenho que ser profissional. Não, ali você tem que ser cristão. Ali você tem que ser quem Jesus te chamou para ser, ponto final. Mas nós vivemos nesse mundo, nesse dualismo. E nós entendemos que espiritual é o que fazemos quando fazemos diretamente para Deus. E carnal é quando nós fazemos as outras coisas que não estão ligadas a Deus. Então isso é carnal. Não, irmão, eu quero que você entenda. A gente pensa que a bênção de Deus na nossa vida financeira é só os 10% que nós devolvemos na igreja, ou a oferta que nós damos na igreja. E nós achamos que o restante do nosso dinheiro não é espiritual, não tem nada a ver. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso geri-lo do jeito que eu quiser, eu posso gastar com o que eu quiser e até com coisas que vão prejudicar a minha saúde, que vão destruir aquilo que a palavra de Deus chama de templo do Espírito Santo. A gente se orgulha tanto e diz: não, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas às vezes nós estamos prejudicando e destruindo totalmente, completamente, exatamente aquilo de que nós tanto nos orgulhamos, que é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. E nós fazemos isso exatamente também em colaboração com esse entendimento errado de que esse 10% é consagrado, é santo. O restante não é. O restante é meu. Pastor, eu já dei o meu dízimo, agora isso aqui é meu, eu faço o que eu quero. E esse entendimento está errado. E é sobre isso, eu quero te ensinar de uma forma saudável. Eu quero que você compreenda o princípio, ou os princípios que vêm em torno desse assunto. Quero que você entenda o quanto isso é importante. E Jesus sabia que o dinheiro pode ou poderia ser um grande obstáculo para a vida espiritual. Por quê? Porque o apego ao dinheiro. O apego ao dinheiro pode levar à avareza. Pode levar à avareza. Quando Jesus fala sobre questões financeiras,
Jesus estava alertando sobre os perigos do materialismo. Os perigos do materialismo e os perigos do amor ao dinheiro. Porque também, contrário ao que muitos dizem, o dinheiro não é o problema. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. Pessoas deixam muitas vezes de levar o pão para dentro de casa, porque o seu amor ao dinheiro, eles têm que investir todo aquele dinheiro numa aposta financeira para tentar garantir algo que nem sempre é garantido. Muitos não levam o pão para dentro de casa porque precisam deixar tudo naquele comércio, naquele produto que está consumindo a sua saúde, que está plantando dentro dele um problema gravíssimo, prejudicando a sua saúde e encurtando muitas vezes o seu tempo de vida nessa terra. Então preste atenção, isso é muito sério. Por que Jesus então, ele falou tanto sobre esse assunto? Porque ele sabia que o dinheiro é um reflexo dos valores de uma pessoa. Aonde você investe mais seu dinheiro é onde está o teu coração. São esses valores que você acredita. Por que Jesus falou tanto sobre esse assunto? Porque ele sabia que o dinheiro pode ser um grande obstáculo para a vida espiritual. Jesus disse, olha, vocês não podem servir a dois senhores. Sabe, Jesus não chamou a doença de Senhor, de Deus, de um outro Deus. Jesus não chamou qualquer outra coisa de um outro Deus, mas ele chamou o dinheiro de um outro Deus. Ele disse, você não pode servir a Deus e as riquezas. Existe uma forma de servir alguém que não a Deus. É quando nós servimos as riquezas. É quando nós colocamos o nosso coração exatamente. E entenda, você já vai entender o princípio, porque talvez alguém aqui esteja pensando, isso não é comigo, porque eu não tenho dinheiro. Calma, nós vamos chegar aí. Nós vamos chegar aí. Então hoje eu quero ver com vocês alguns princípios que nos ajudarão a entender como trazer o reino de Deus para as nossas finanças. Porque o tema de hoje é, venha o teu reino sobre as minhas finanças. E vir o reino de Deus sobre as nossas finanças é exatamente o que eu falei. É vir o governo de Deus sobre as nossas finanças. É Deus governar sobre a nossa vida financeira. Porque se existe uma forma, porque eu não posso querer que Deus governe, venha o teu reino sobre a minha casa, Senhor. Venha o teu reino sobre a igreja. Venha o teu reino sobre os meus relacionamentos, que vai ser a semana que vem. Não, Senhor, mas no meu dinheiro deixa que eu mando. Então entenda, tem alguma coisa errada. Teu coração está no lugar errado. Teu coração está no lugar, atraído por algo que não é o reino de Deus. E não dá para eu pedir o reino de Deus na minha casa, ai Deus, por favor, eu preciso ter paz lá em casa. E Deus vai dizer, a mesma paz que eu quero que você tenha para sua casa, para sua família, eu também quero o mesmo governo que você, a mesma chave que você quer me entregar para eu governar a tua casa, eu preciso que você me entregue também. Você também me permita governar a tua vida financeira. Mateus capítulo 25 é o texto que nós vamos ler e nós vamos tirar 3 princípios daqui, rapidinho, 3 princípios para a gente compreender esse reino de Deus sobre as nossas finanças. Mateus 25, versículo 14 em diante. Depois, ele está falando sobre o reino de Deus, tá? Ele está falando sobre a parábola das 10 virgens, ele está trazendo todo o ensinamento sobre o reino de Deus. E ele vai dizer, pois será o reino de Deus, será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, fale muito tempo. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido
5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Ai, Jesus, misericórdia. Onde que eu estou mesmo? Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Meu Deus do céu. Que coisa, né? Aqui nós encontramos 3 princípios nessa parábola que Jesus está contando. E eu já quero começar dizendo, a gente sempre, a parábola dos talentos, e a gente pensa: oh, você que tem o talento de tocar, você não pode enterrar esse talento. Quero te dizer que não. A maioria das mensagens a gente aplica faz essa aplicação dessa forma, mas o texto é claro. O texto é claro. Talento aqui é dinheiro, é valor. Tá? Não tem nada a ver com dom. Não tem nada a ver com dom. Olha, você que sabe dançar, precisa multiplicar esse talento, precisa fazer uns passos novos, né? Você que toca guitarra, precisa multiplicar esse talento, você precisa fazer uns solos diferentes, né? Você que canta, precisa multiplicar esse talento, precisa aprender umas técnicas vocais novas. Não tem nada a ver com isso. A parábola é sobre dinheiro. E o primeiro princípio que nós encontramos aqui nesse texto é o princípio da mordomia. É o princípio da mordomia. O texto vai dizer no versículo 14 que nós lemos: pois será como um homem que ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Veja só. E lhes confiou os seus bens. Esse aqui é um princípio de mordomia. Veja que o que aquele homem está colocando na mão dos servos não é dos servos, é dele, é do Senhor. Isso é um princípio de mordomia. E quando nós olhamos para esse conceito e para esse princípio, nós chegamos à conclusão de que Deus é o dono de tudo. E talvez você vá dizer: ah, pastor, eu sei que Deus é o dono de tudo. Ok. Muita gente sabe, se não todos sabem, que Deus é o dono de tudo. Se Deus é o dono de tudo, eu preciso ter uma visão sobre a minha vida e sobre aquilo que eu tenho, como sendo apenas um mordomo. Bom, e o que é um mordomo? Um mordomo nada mais é do que uma pessoa empregada para administrar a propriedade, os bens de outro. Isso é um mordomo. E eu já quero aqui dizer para você o seguinte: você não decide ser um mordomo. Não adianta você sair daqui hoje dizendo assim: ah, tudo bem, legal, mas eu não quero ser um mordomo. Não é uma questão de escolher. Não é uma questão de aceitar ou não. Você já é um mordomo. Nós todos já somos mordomos. Porque todos nós estamos administrando tudo nessa vida, e tudo nessa vida que nós estamos administrando ou estamos vivendo, não é nosso, não nos pertence. O ar que respiramos, a vida que temos, o batimento cardíaco, a saúde, o trabalho. Se você parar para pensar, todas as coisas começam lá. Começam em Deus. Veja, a água que você toma não é a Sanesul, que a Sabesp, ou seja lá qual for a empresa, que
que cria. Não foram eles que criaram, eles são um sistema de abastecimento. Nós sabemos muito bem que eles são apenas aqueles que trazem esse recurso de Deus para nós. Que trazem esse recurso de Deus até a nossa casa. Então, quando nós olhamos para tudo, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que neles há. É o que diz o salmista no Salmo 24. Então, o primeiro princípio que nós precisamos entender para que o reino de Deus venha sobre as nossas finanças é de que nós somos apenas mordomos. Quando nós olhamos para esse texto, este Senhor escolheu 3 servos. Ele escolheu 3 servos e lhes confiou, preste atenção, ele lhes confiou os seus bens. Não era um presente. Ele não estava dizendo, toma, agora tudo é teu. Ele estava dizendo, eu estou confiando em você, eu estou confiando em você e eu estou confiando a você o que me pertence, o que é meu. Você consegue entender isso? Qual é a diferença, irmãos? Qual é a diferença dessa parábola com relação à nossa vida? Mais uma vez eu pergunto a você, mais uma vez eu te pergunto, é nosso? É a minha vida? A vida é minha, eu faço o que eu quero. Então nós vamos ter que deixar para o próximo domingo, venha o teu reino sobre a minha vida. Para nós entendermos que a vida não é nossa. E nós não devemos fazer o que queremos. Não, pastor, mas o carro é meu. Bom, ele pode estar no teu nome. Mas no final de todas as coisas, foi um recurso que Deus te deu. Foi uma bênção que Deus te deu. Foi algo que Ele confiou às tuas mãos para que você cuide. Não é idolatrar, mas é cuidar. Você não pode pegar esse recurso que Deus te deu condições de ter e ficar jogando em tudo que é buraco, emparelhar tudo. Dizer depois eu pego o meu dinheiro, que eu poderia estar desfrutando com a minha família numa viagem, e tem que ficar gastando para arrumar, para consertar aquilo que eu não soube administrar. Aquilo que eu não soube ser um bom mordomo. Preste atenção, meu irmão. Eu espero que você seja capturado hoje por essa palavra e você entenda isso. Nós precisamos olhar para a nossa vida, nós precisamos olhar para o nosso recurso, nós precisamos olhar para a nossa vida financeira e pensar nela exatamente dentro desse contexto. Exatamente observá-la nesse princípio, nesse conceito, de que nós somos apenas mordomos. Deus nos confiou a vida. Deus nos confiou uma família. Deus nos confiou o salário. Deus nos confiou os recursos. Deus nos confiou tudo. Ele confiou a nós toda essa oportunidade que nós temos de viver nesse mundo, nessa terra, vivermos essa vida. Nós precisamos entender isso. Preste atenção, esse Senhor, o Senhor dessa parábola, estava confiando aos seus servos algo muito valioso. Dentro desse princípio de mordomia, nós precisamos entender que aquele dinheiro nunca deixou de ser daquele Senhor. Apenas foi colocado nas mãos daqueles homens para que eles cuidassem. Para que eles tomassem conta. Para que eles soubessem administrar. Para que eles soubessem cuidar daquilo que não era deles. Deixa eu te perguntar aqui. Para você, 5 é pouco? 5 é pouco para você? Sim ou não? Sim ou não? 5. Pensa em qualquer 5. Qualquer coisa. 5 é pouco? Gente, depende do quê? Depende do quê? 5 minutos é muito ou é pouco? Para um dia de 24 horas. Dois é muito ou é pouco? 1 é muito ou é pouco? É assim que a gente olha para esse texto. Ah, mas foi só 5. O máximo foi 5. Ah, foi só 2. 2 talentos. Foi só 1 talento.
Você sabe por dia trabalhado quanto valia um talento? Mais ou menos 20 anos de trabalho. Você acha que esse cara confiou pouca coisa na mão desses servos? O que recebeu menos, recebeu para cuidar 20 anos de trabalho. Tem muita gente que nem sabe o que é isso. Nunca ficou 20 anos numa empresa. Então não sabe o que é 20 anos trabalhado. O cara chega, e isso para o patrão. Para o empregado, aquele um talento, para o empregado, para ele produzir aquele um talento, aproximadamente 90 anos. Você acha que é pouco? Quem recebeu menos, recebeu, vem cá, Dedê, Adelso, eu vou viajar, vou sair em viagem, tá? Mas olha aqui, durante esses 20 anos eu juntei dinheiro e está aqui, eu vou deixar para você cuidar. Está sob tua responsabilidade 20 anos trabalhado da minha vida. O cara que recebeu 1. O cara que recebeu 2, recebeu quantos anos? 40 anos de recurso guardado. O cara que recebeu 5, e agora eu quero ver. Gente, 100, né? 5 vezes 2, 10. 100 anos de trabalho. Você acha que é pouco? Eu apertei se 5 é muito, é pouco, para nós é pouco. O que é 5 minutos? Você já parou que você está assistindo? Quem assiste vídeo no YouTube aí? Levanta a mão. Quem assiste vídeo? Já viu quando entra aquela propaganda? Aí diz assim, 15 segundos, o vídeo vai começar em 15 segundos. Parece que leva meia hora aquele 15 segundos. Olha 15 segundos para você ver, meu Deus, parece que é meia hora. Você quer pular aquele 15 segundos. O cara que recebeu menos, recebeu 20 anos de trabalho. Cuida desses 20 anos. Parece que é pouco, a gente passa na Bíblia e fala, 5 moedas. Tem gente que pensa, 5 moedas. Se fosse 5 moedas. Preste atenção, esse cara colocou nas mãos destes servos algo muito valioso. Algo muito valioso. É isso que nós precisamos entender. Tudo que Deus depositou na nossa mão, por menor que possa parecer para a nossa vida, ainda é muito valioso. Ainda tem muito valor. Nós precisamos entender isso, irmãos. Mais uma vez eu volto, como aqueles servos, nós somos apenas administradores do que Deus nos confiou. Ou seja, ao trazer o reino de Deus para nossas finanças, nós devemos lembrar que nada realmente nos pertence. Pastor, meu dinheiro não é meu? Não. Pastor, mas não. Pastor, mas a vida não é minha. Eu sempre falei para o meu pai, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não é. A vida Deus te deu e você tem que fazer o que Ele quer. Os crentes iam para a igreja uns anos atrás e cantavam a música do finado irmão Lázaro. Como é que era? Esqueci. Foi Deus quem me deu, foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Bom, se Deus me deu, eu tenho que devolver, porque não é meu. Mas na hora de devolver, a crentaiada fala, não. Vou devolver a minha vida em forma de tempo. Vou ter que sair de casa e ficar 2 horas na igreja? Pastor, quer que eu vá sábado de tarde para ajudar nas crianças? Eu tenho que descansar. Entendendo? Quer que eu vá na ceia? Eu tenho que descansar. Pastor, acha que eu não tenho que fazer da vida? Não. Pastor, acha que eu vivo só para a igreja? Pastor, acha que eu não canso? Pastor, acho que você cansa, sei que você cansa. Mas veja só, se nós não conseguimos gerir, se nós não conseguimos devolver para Deus em forma de tempo, em forma de dons e talentos, será que nós conseguimos devolver para Deus em forma de finanças? Será que nós conseguimos mesmo reconhecer que isso é de Deus? E que se Ele disser, sabe aqueles 10% que você dá? Agora você vai ficar com Ele e vai me dar 90%. Não estou fazendo nenhum pedido aqui, irmãos. Por favor, não estou. Estou falando se Deus falar.
Mas tem muito crente que vai dizendo, é o diabo. Pastor, o diabo está mandando eu dar 90%, pastor. Não pode. Só pode ser o diabo. É. Eu não acredito que o diabo vai te tentar fazer isso se ele não consegue. Se você não consegue nem dar 10, você acha que o diabo vai te tentar dar 90? Ele olha para você e fala, não dá nem 10%? Não vou nem tentar ele com 90. Então, se você ouvir essa voz do 90, pode ter certeza. Eis que te digo. Primeiro princípio que nós precisamos entender, que está bem claro nesse texto, é o princípio da mordomia. Se você quer que o reino de Deus venha sobre as suas finanças, e eu sei, todo mundo quer, gratuitamente. Todo mundo quer, desde que não tenha sacrifício. Eu quero, mas desde que não tenha sacrifício. Eu não lembro há quantos anos isso aconteceu aqui na igreja, eu não lembro. Eu vou dar o testemunho aqui, eu não vou falar o nome das pessoas. Mas eu não lembro quanto tempo, já tem 7, 8 anos, sei lá, por aí. Eu ainda estou puxando na memória, tentando puxar na memória. Veio o pastor Léo aqui, fazia os batismos na rua e tal. E naquele culto, fez um desafio, fez um voto aqui, um pedido, e desafiou os irmãos a me abençoar particularmente. Abençoar a família pastoral, particularmente. Gente, eu quero que vocês coloquem no caderno quanto vocês querem dar de oferta na vida do pastor. Isso já tem olha gente, por aí, uns 8 anos. Mais ou menos. Nós tivemos 4 de pandemia, 20 foi, uns 7, 8 anos. A semana passada, retrasada eu acho, uma família bateu lá em casa, um casal bateu lá em casa e tal, e aí minha esposa atendeu, nós sentamos lá e conversamos, e a família falou, olha, pastor, o senhor lembra que nós fizemos um voto para uma oferta para o pastor, e eu querendo ser, sabe aquele, você quer ser simpático, né? Eu lembro, eu não lembrava. Aí eles falaram, não, é a oferta para o pastor e tal. Aí eu falava, será que foi pastor, né, domingo? Não, será que foi? Eu não conseguia lembrar direito. E aí eles falaram assim, eu acho que aquele pastor que fazia batismo. Eu falei, tá, lembro. Eu já fui e peguei o telefone. Aí a pessoa falou assim, só que era oferta para o pastor, então acho que não pode fazer no Pix da igreja. Inclusive a família está aqui. Eu acho que não pode fazer no Pix da igreja, porque era para o pastor. E na minha cabeça era para o pastor, né? E eu falei, tá bom. Aí eu peguei o telefone. E aí, tudo bem? Tudo bem? Viu? Deixa eu te falar, tô com uma família aqui. Eles fizeram um voto, te dar uma oferta quando você veio aqui. E a família, não é para ele não, é para o senhor. E eu falei, não, desculpa, não é para ti não. E ele falou, rapaz, vai pegar minha oferta mesmo? E ele falou, você vai pegar minha oferta, eu vou te entregar. Eu falei, não é sua, rapaz, sai, tá amarrado. Aí desliguei o telefone, desliguei o telefone. Não. Aí a família falou, pastor, não era para ele, a oferta era para o senhor, lembra? Aí eu lembrei, gente, eu fiquei numa vergonha, quase que roubaram minha bênção, quase que eu passei minha bênção. E a família falou, pastor, a oferta era para o senhor, falou, sempre falamos, nós fizemos um voto, e era o casal. O esposo já havia feito, cumprido o voto, faltava o voto dela. 7, 8 anos, irmãos. Nunca falei nada, se nem eu lembrava, nem naquele dia, imagina. Nunca falei nada. Sabe esse princípio de mordomia? Eu nunca tive, ou tive em outras oportunidades, mas agora quando o tempo passou, embora o tempo tenha passado, eu preciso reconhecer, primeiro o voto que eu fiz com Deus, não foi para o pastor, não foi com você, foi com Deus, e a forma como Deus tem nos abençoado, e isso também é um reconhecimento de princípio de sabedoria, é um princípio de mordomia, de saber reconhecer que se Deus me deu, e eu tenho um voto, eu não posso deixá-lo passar. Claro que eu fiquei feliz da vida, né? Claro que eu fiquei maravilhosamente feliz. Falei, Deus, obrigado, Senhor. Mais crentes assim.
O primeiro princípio para que o reino de Deus venha sobre as nossas finanças é o princípio de mordomia. É eu administrar os recursos sabendo que Deus confiou a mim, ou confiou em mim, para depositar esses recursos. E eu preciso ser um bom mordomo. Um dia Jesus disse, para que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? E Jesus não estava falando de pão francês, pão de forma. Ele estava falando de coisas essenciais. Ele estava falando, por que vocês ficam inventando coisa, gente? Depois vocês ficam chorando que não tem. Porque vocês pegam na mão direita e já gastam com a esquerda. Vocês pegam com a esquerda e já gastam com a direita. Vocês ficam inventando o que comprar. Em vez de ir para o mercado com uma lista de compra, vai para o mercado sem lista de compra. Aí fica passeando lá nas gôndolas, deixa eu ver o que eu vou levar, deixa eu ver o que eu vou levar. Eis que te digo, é hoje. Deixa eu ver o que eu vou levar. Não olhou na despensa antes de sair de casa para ver se ainda tem. Deixa eu ver o que eu vou levar. Talvez você diga, pastor, mas eu tenho para comprar de monte. Mas não é porque tem, irmãos. É saber administrar o que vem nas tuas mãos. Isso é ser bom mordomo. Segundo princípio, está no versículo 15. Versículo 15 ao 18. Olha o que o texto diz. A um, ele chama 3 servos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Fala capacidade. De acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Deixou comigo. Agora. Viajou. Não sei quando volta. Partiu. Continua dizendo. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Caramba, hein? Aqui você não diz quanto tempo esse cara levou. Porque esses 5 talentos, se um talento é equivalente a 20 anos de dia trabalhado, a gente não sabe quanto tempo esse cara ficou fora de casa. Esse senhor ficou longe de casa. A gente leu o texto e imediatamente saiu, parece que ele foi ali na esquina e falou, me dá mais 5. Pela quantidade, pelo valor que era, essa negociação não foi assim. Eu não cheguei ali na mesinha e falei, vai dar cavalo na cabeça. Põe aí no galo. Não. Isso diz respeito. Vocês gostam, né? Isso diz respeito a tempo. Porque o texto diz que ele partiu. Continua. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros. Mas o servo que tinha recebido 1 talento saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Preste atenção. O segundo princípio é o princípio da sabedoria. Se o primeiro princípio é o princípio da mordomia, o segundo é o princípio da sabedoria. Usar os recursos de forma prudente. Olha só, meu irmão. A boa mordomia, aqui que eu quero chegar. A boa mordomia é exigida de quem tem muito e de quem tem pouco. Ele não exigiu a boa mordomia de quem tinha 5 talentos. O Senhor exigiu a boa mordomia de quem tinha 5, de quem tinha 2 e de quem tinha 1 talento. Ele não disse, não, tudo bem, você que só tem 1 talento, não tem problema. Eu vou cobrar desse que tem 5. Não. Então, esse segundo princípio é o princípio da sabedoria. E preste atenção, a boa mordomia é exigida de quem tem pouco, e de quem tem muito, e de quem tem pouco. Eu pedi para você falar a palavra capacidade, porque perceba que esse homem, ele deu a cada um conforme a sua capacidade. E aqui é interessante, como que você reconhece a capacidade de alguém? Como que você reconhece a capacidade de alguém? Só tem um jeito de reconhecer a capacidade das pessoas. É dando a elas responsabilidade. Como que eu sei que o Alessandro tem
capacidade para lidar com essa parte de som? A partir do momento que ele assumiu a responsabilidade. Tem muita gente com capacidade de muita coisa aqui dentro, mas não assume responsabilidade. Você só sabe que a pessoa tem capacidade quando você dá a ela o cargo, a responsabilidade para fazer aquilo. É exatamente isso. O texto diz que ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Em outras palavras, esses homens já tinham um histórico relativo à habilidade. Certamente eles já tinham lidado e cuidado das coisas que o Senhor lhe confiara anteriormente. É isso aqui que é interessante. Em outras palavras, o histórico de como eles haviam administrado coisas maiores e coisas mais simples no passado, dirigiu a confiança do Senhor na capacidade deles em terem êxito em administrar mais. Ele disse, bom, para esse aqui, eu já dei recursos outra vez, e ele soube administrar. Ninguém pegou. Talvez mais recursos não estejam chegando às nossas mãos, porque nós não conseguimos administrar o nosso histórico de administração daquilo que Deus tem nos dado, não nos favorece. E Deus vai dizer, como é que eu vou dar mais, cara? Como é que eu vou dar mais? Se eu já te testei nessa área e você, como que eu vou colocar mais recurso na tua mão? Como que eu vou colocar mais recurso na tua vida? Como que eu vou investir mais em você? Quantos estão entendendo isso? Esse é o princípio, irmãos, da sabedoria. Deus precisa colocar recursos e recursos financeiros na mão de pessoas que vão fazer esses recursos se multiplicarem. E eu não falo de se multiplicar no seu bolso. Eu falo de se multiplicar, de fazer com que esse recurso alcance outras coisas, possam alcançar, favorecer que o reino de Deus se expanda. Por exemplo, se tem uma coisa que Deus se importa e que se interessa, é que o seu reino chegue, é que a sua palavra chegue, é que o evangelho alcance as pessoas. Então Deus não quer dar recursos para nós ficarmos enchendo os nossos bolsos. Deus quer nos dar recursos para que o nosso coração se constranja com pessoas que estão em necessidade perto de nós. Deus quer nos dar recursos porque Ele quer que sejamos a extensão do seu reino aqui na terra. Deus quer nos dar recursos para que nós também possamos amparar o necessitado, porque há muitos desfavorecidos. Ah, pastor, mas o dinheiro é meu, sou eu que trabalho, mas quem te dá o recurso é Deus. Quem te dá vida é Deus, quem te dá saúde é Deus. Ah, pastor, mas se eu for dar para todo mundo que precisa, eu vou ficar sem. Ninguém está falando disso. Ninguém está falando disso. O que nós estamos falando é de não dar. O que nós estamos falando é de ignorar. Veja, eu poderia estar trazendo aqui para dentro da igreja, poderia trazer seu dízimo, dar sua oferta aqui, que também faz parte. Porque quanto mais você colabora, mais possibilidades de que o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, continue avançando. Veja só. Nós estamos falando aqui de sabedoria, como eu administro. Deus é igual, gente, é incrível a relação de pais e filhos e essa relação de Deus conosco e de nosco com Deus. É idêntica. Quando você diz para o filho, 5 horas você desliga. Quando ele desliga 5 horas, o que você pensa? Posso aumentar o tempo. Porque eu sei que sempre quando eu digo para ele, ele obedece. Você confiou a ele um pequeno recurso. Se ele é fiel, a tendência é que o recurso aumente. Pode ser de tempo, pode ser de passeio. Você deixa seu filho, sua filha sair de casa. Você diz, 9 horas você esteja em casa. 9 horas ela está em casa. 9 horas ele está em casa. Outra vez que ele vai sair, pai, hoje eu posso ficar até 9h30? Você vai dizer, poxa, já foi fiel na pequena coisa. Aí você vai dizer, pode chegar às 9h30. Veja como essa relação de pais e filhos é idêntica a essa relação com Deus. Deus também faz isso conosco. É o que o texto vai nos revelar aqui, meu irmão. Esse Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade, ou seja, Ele olhou e eles já tinham um histórico. Aquele que teve 5 não começou com 5, talvez começou com 1. E ao invés dele ter enterrado o talento, ele multiplicou.
E ele disse, esse que tem um, eu vou levar para 2 agora. E aquele que, quando ele foi para 2, ele multiplicou. Quando o Senhor voltou, ué, eu deixei 2, você está me dando 4? Quando o Senhor dele viajou, ele falou, agora dessa vez, esse cara que eu deixei 1, ele multiplicou para 2. Que eu deixei 2, ele multiplicou 4, agora eu vou deixar 5. Por quê? Porque na mão de quem multiplica eu só ganho. É o meu nome que é exaltado. Deus é glorificado quando nós podemos testemunhar do que Deus está fazendo. Quando essa família chega lá em casa e cumpre um voto de 7 anos, sei lá, 8 anos, meu coração não se alegra pelo valor monetário, que foi generoso. E eu nem sabia. Não. Mas me alegra em olhar para uma família e dizer, o tempo não foi barreira. O tempo não foi obstáculo para deixar um voto no esquecimento. Imagina Deus. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Tiago vai dizer, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar nos vossos próprios deleites. Nós podemos, inclusive, pensar nesse princípio sobre finanças. Pare um pouquinho, o que você vai fazer se Deus te der mais? Tem gente que diz, pastor, meu salário aumentar, eu vou dar o dízimo, eu vou ajudar as pessoas. Quem é fiel no pouco? Entenda uma coisa, se você não consegue administrar o que você tem, pode multiplicar em quantas vezes, você não vai conseguir administrar do mesmo jeito. Nós precisamos entender isso. Os servos que multiplicaram aquele dinheiro receberam elogios, os talentos receberam elogios, enquanto aquele que reteve, que enterrou seu talento, foi repreendido. E isso nos ensina a importância de utilizar os recursos sabiamente, em vez de guardá-los sem propósito. Preste atenção, meu irmão. A sabedoria financeira é parte essencial do governo de Deus sobre as nossas vidas. Deus nos chama para sermos prudentes no uso de nossos recursos, planejando, economizando e investindo com sabedoria. Olha o que diz o texto de Provérbios 21:20. E eu já vou para o último ponto para nós orarmos. Provérbios 21:20. Na casa do sábio. Na casa de quem? Há o quê? Tesouros preciosos e o suficiente para viver. Mas o tolo desperdiça tudo que tem. Tem gente que tem mais mês do que dinheiro. E eu não falo só do financeiro. Aqui você pode pensar em tudo. Volta lá, Gustavo. Na casa do sábio há tesouros preciosos. Você pode pensar no recurso financeiro, você pode pensar nos seus filhos, você pode pensar no relacionamento familiar, você pode pensar em tudo como tesouros preciosos. Mas não deixe de fora o recurso financeiro. E o suficiente para viver. Mas o tolo desperdiça. É um saquetel furado. O sobrenome dele hoje é agiota. Não é porque ele empresta, é porque ele deve. É terrível isso, irmãos. É terrível isso. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus deu a todos nós a condição. E por menor que seja o recurso que chega à tua mão, e eu não estou falando aqui de muitos, eu não estou falando aqui de valores exorbitantes, eu estou falando de valores, de recursos. Pastor, hoje tudo é caro, eu sei. Pastor, não é fácil ser um assalariado, eu sei também. Eu sei que não é fácil. Pastor, eu tenho que viver de privações. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de ser um bom mordomo. Eu estou falando de agir com sabedoria. Meu irmão, isso são princípios. Pastor, quer dizer que eu vou ter mais dinheiro? Eu estou falando de princípios. Pode que uma porta melhor se abra. Pode que a tua fidelidade nas pequenas coisas te abra uma porta de emprego que você nem imagina. Pode que te leve a uma situação, a uma condição melhor que você nem esperava. Terceiro princípio e último, versículo 19 do capítulo 25 de Mateus.
Terceiro e último princípio. Foi. Mateus 25, 19. Diz o texto. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. O primeiro princípio é o princípio da mordomia. O segundo princípio, para que o reino de Deus, para que venha o reino de Deus sobre as nossas finanças, o primeiro princípio é o princípio da mordomia, o segundo é o da sabedoria e o terceiro é o da responsabilidade. Veja só, esse Senhor viajou e depois de muito tempo, a gente não sabe de quanto tempo essa parábola se refere, mas depois de muito tempo o Senhor daqueles homens voltou. E fez o quê? Prestação de contas, ajuste de contas, acerto de contas. Sabe, isso deve criar temor no nosso coração, irmãos. O reino de Deus nos chama a viver com responsabilidade, sabendo que um dia nós teremos que prestar contas de como usamos os recursos que Ele nos deu. Parece estranho, a gente não consegue entender muito isso. No reino espiritual a gente não consegue compreender, chegar diante de Jesus, Jesus, os recursos que você me deu, eu não sei como, mas aqui tem um princípio. Aqui tem um princípio e ele não pode ser esquecido. Entenda, meu irmão, o tempo da prestação de contas sempre chega para todos os mordomos. Depois de muito tempo ele voltou e acertou conta com eles. Entenda, nós não sabemos quando teremos que prestar contas da nossa mordomia para Deus. O certo é que um dia ele virá e teremos que acertar contas com Ele, acertar tudo com Ele. O que nós fizemos ou deixamos de fazer com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. O que fizemos ou deixamos, como nós cuidamos das coisas dEle. Lembra, é dEle, não é nosso, é dEle. Como nós cuidamos das coisas dEle. Será que os recursos que Ele nos deu foram administrados de forma insensata? Tola. Entenda isso. Será que os recursos que nos foram confiados foram administrados a nosso bel prazer? Hoje eu quero te convidar a avançar na categoria de mordomo. Hoje eu quero te convidar a avançar na categoria de mordomo. Não importa se você hoje é mordomo número 5, se você é mordomo número 2, se você é mordomo número 1. Não tenha medo. O que impediu aquele servo do 1 talento ser promovido foi o medo. Ah, pastor, mas vai faltar para mim. Bom, se o Senhor é o teu pastor, como você gosta desse versículo e acredita nele dessa forma. Bom, se você acredita que Ele é o provedor. Bom, se você diz que tem fé nele. Aqui ninguém está falando de fazer coisas que Deus não está pedindo. Ninguém está dizendo que nós temos que viver do que não temos. Agora nós estamos falando sobre sermos bons mordomos, de agirmos com sabedoria e de termos responsabilidade sobre as coisas que nos são colocadas nas mãos. Eu tenho que cuidar do que Deus confiou a mim, porque não é meu. Eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que cuidar. E cuidar da minha família passa por uma saúde financeira. Passa por eu saber administrar bem o recurso, como eu já disse. É eu poder me dar o direito de, junto com a minha família, desfrutar de coisas boas, de poder investir num tempo de qualidade e nunca ter que ficar dizendo, eu não tenho dinheiro. Ou até que eu gostaria, mas não tenho dinheiro. Ou mulher, não vai dar. Ou marido, não vai dar. Quando nós aplicamos o princípio da mordomia, o princípio da sabedoria e o princípio da responsabilidade. Se você é mordomo nível 1, Deus vai te levar para o nível 2 de mordomia. Se você é mordomo nível 2, Deus vai te levar para o nível 5 de mordomia. Agora, parte do princípio de não ter medo.
Não tenha medo. Não tenha medo de dar o passo de fé que você precisa. Não tenha medo de assumir teus compromissos, tuas responsabilidades, e faz parte. Não tenha medo de ser um dizimista, de tornar-se um dizimista, de ser um ofertante ativo. Não tenha medo de olhar e dizer, parte do meu recurso, e eu digo parte porque cada um sabe o que é, o que pode. Parte do meu versículo vai ser, do meu recurso vai para ajudar alguém. Não importa quanto. Tem gente que precisa de R$1 aí na rua. Tem gente que se você der de coração, independente do valor que você der, vai gerar satisfação no coração dessa pessoa. E vai dar a ela uma oportunidade que talvez para você não é nada, mas para ela é tudo. Comece. Pastor, eu estou esperando. Às vezes as pessoas querem, como se a gente ficasse cobrando as pessoas de serem dizimistas e ofertantes. Eu não tenho essa prática. Às vezes as pessoas vêm e elas, como se a gente pudesse absolvê-las de algum pecado, né, de algum erro. E elas dizem, poxa, pastor, eu até gostaria, mas quando melhorar? Pastor, quando as coisas se resolverem? Não vai. Porque quando você não é fiel no pouco, você não vai conseguir ser fiel no muito. No que diz respeito às coisas de Deus, a vida é pela fé. Ah, pastor, mas eu não tenho, eu vou roubar. Ninguém está dizendo isso, até nem deva fazer, nem faça. Porque se você fizer, eu vou te denunciar, eu souber que foi você que fez. Não é sobre isso. É sobre sair do medo e dizer, eu preciso dar um passo de fé. Eu preciso dar um passo de fé. Na minha vida financeira, o governo de Deus precisa vir. Precisa se estabelecer. O reino de Deus precisa se estabelecer. Feche seus olhos.